Bom, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês e tentar desmistificar um pouco a respeito da usucapião, né? Tentar eliminar alguns preconceitos que existem em face desse instituto jurídico. Primeiro, a gente tem que entender que o Instituto da Usucapião é uma ferramenta jurídica, né? E, inclusive, é uma ferramenta utilizada para regularizar o direito de propriedade. E quando a gente fala em propriedade, a gente tem dois aspectos da propriedade, né? O direito à propriedade e o dever do proprietário para com a propriedade. O proprietário, quando adquire um imóvel, ele adquire todos os direitos referentes a esse imóvel. Ou seja, ele pode usar, ele pode vender, ele pode emprestar, ele pode alugar, ele pode fazer o que ele quiser com o imóvel dele. Contudo, esse direito vem com deveres para com a propriedade. Ou seja, a função social da propriedade é um dever do proprietário, utilizá-la da forma que ela precisa ser utilizada. Então, por exemplo, um proprietário de um imóvel rural, ele tem o dever de fazer a sua propriedade rural produzir. O proprietário de um imóvel urbano tem o dever de habitação, de dar à propriedade a habitação adequada. Se for um imóvel comercial, né, destinar ele para um comércio. Enfim, ele tem dever para com a propriedade. O que acontece nesse cenário? Quando o proprietário do imóvel, aquele que é dono do imóvel, né, está lá registrado na matrícula como proprietário, ele não exerce o dever que ele tem para com a propriedade, ou seja, ele não dá a destinação correta à propriedade, a propriedade fica sem a função social, né? E se essa propriedade, de uma certa forma, ela não está atendendo a função social para a qual ela existe, se outra pessoa passa a dar a essa propriedade a função que é devida a ela, ou seja, vou dar um exemplo aqui, tem um imóvel rural, o proprietário não produz, não arrenda, não aluga, não faz nada com a propriedade e a propriedade está lá, vamos dizer assim, abandonada, sem o devido uso, e uma outra pessoa passa a usar essa propriedade e dá a ela a destinação correta. Se essa pessoa que está na posse do imóvel, esse possuidor, ele efetivamente está exercendo todos os direitos e deveres de um proprietário, porque ele usa, ele cuida, ele produz na propriedade, ele dá a destinação correta, então ele está dando a devida função social à propriedade. O usucapião nada mais é do que conferir a essa pessoa que está dando o real uso à propriedade o direito de ser proprietário e não possuidor. Então, nessa seara nós temos na balança dos direitos e deveres o possuidor que dá a destinação correta à propriedade, ele passa a ter direito de ser reconhecido como proprietário. E aquele proprietário que tinha o direito de propriedade sobre o imóvel, só que não deu a destinação correta a ele é penalizado. Ele não cumpriu com o dever de proprietário de fazer aquela propriedade, se é rural, produzir, ou fazer aquele imóvel urbano ser habitável. Quando o proprietário não exerce esse seu dever, ele acaba perdendo esse direito de proprietário para uma outra pessoa que deu esse devido dever e deu a função social à propriedade. Então você tem na balança esses dois cenários, né? A gente recebe muitas críticas a respeito da usucapião. Existe um preconceito a respeito desse instituto, onde as pessoas julgam a usucapião como uma ferramenta para tirar de uma pessoa a propriedade e dar para outra, né? Como se não existisse nenhum critério para isso. E é totalmente o contrário. A usucapião é uma ferramenta de justiça. O que ela faz?
ela equaliza o desequilíbrio. Quando o proprietário não exerce o dever que tem sobre a propriedade e o possuidor exerce esse dever, o possuidor ele tem mais direito de ser proprietário do que o atual proprietário, que por desídia deixou a propriedade abandonada e não dá a destinação correta. Então, esse é o real fundamento e é a real essência da usucapião. Só que muita gente acha que é só para essas áreas de posse, áreas eventualmente ocupadas, né? Então, só que não é exclusividade desse tipo de situação. Muitas vezes o proprietário que exerce a função social sobre a propriedade, ele está lá na matrícula, ele é dono, ele está registrado na matrícula, ele dá a função, por exemplo, no imóvel rural ele produz, ele tem um imóvel lá que é produtivo, enfim, ele está exercendo plenamente a função social da propriedade. Então ele é o proprietário pleno da propriedade. Por alguma circunstância jurídica, documental ou qualquer situação que envolva o imóvel, vou citar como exemplo, tem um problema grave na matrícula do imóvel em que ele não consegue resolver pelas vias ordinárias. Ele não consegue, por exemplo, promover uma retificação de área para corrigir uma descrição do imóvel. Ele não consegue promover nenhum tipo de ação judicial para que componha novamente esse imóvel ou restabeleça a regularidade desse imóvel. Quando nenhuma dessas formas ordinárias de regularização de um imóvel é possível, o proprietário que é dono, que está usando a área, que está dando a devida destinação, ele também tem o direito de se socorrer a essa ferramenta que é o usucapião para que o imóvel dele seja regularizado por um vício que é insanável. Mesmo ele sendo proprietário, tem o vício insanável na matrícula do imóvel que ele não consegue resolver por outra via. Resta para ele a usucapião. A usucapião é essa ferramenta que também resolve irregularidades dentro de um imóvel em que a pessoa é proprietária e exerce as funções sociais da propriedade, dando a ela a destinação correta. Então, nós temos esse preconceito e essa coisa de que a usucapião é usada para o mal, vamos dizer assim, que é usada para prejudicar um em face de outro, e é totalmente diferente. Ninguém perde a propriedade sem um procedimento de usucapião, sem a verificação dos requisitos da outra pessoa, se ela preenche os requisitos para usucapião, se ela pode usucapiar o imóvel. Ninguém perde a propriedade assim, exercendo realmente a função social dela, exercendo o seu dever como proprietário. Essa pessoa perde a propriedade quando ela justamente deixa de exercer o dever que ela tem para com a propriedade, é de dar a destinação correta à propriedade. Então, quando ela deixa de fazer isso, ela acaba perdendo o direito para uma outra pessoa que está fazendo o que precisaria ser feito na propriedade. Então veja uma equalização da justiça. Aquele que é possuidor e age como dono, ele precisa ser reconhecido como dono e proprietário. Aquele que é proprietário, mas não age como dono, não age como proprietário, ele tem que deixar de ser reconhecido como proprietário, porque não é justo. Mas assim, esse é o fundamento básico da usucapião, a essência da usucapião e a razão da existência do instituto, né, para deixar bem clara essa questão. Claramente existem várias situações em que a usucapião é utilizada de uma forma errada, utilizada de uma forma que não condiz com o objetivo pelo qual o instituto existe, né? Já chegaram diversos questionamentos para a gente falando: eu estou alugando um imóvel, posso usucapiar? Não existe usucapião de um imóvel que está sendo alugado. Veja bem, existe um negócio jurídico por trás
né, que é o aluguel. Então o aluguel é uma autorização do proprietário para com o inquilino de utilização do imóvel mediante o pagamento do aluguel. Então, existe esse negócio jurídico em que o proprietário autoriza o inquilino a usar o imóvel. Ou seja, o proprietário ele está exercendo o direito dele e o dever dele para com a propriedade. Ele está dando uma destinação para a propriedade, que é a moradia, que é o aluguel do imóvel para uma outra pessoa. Essa pessoa não pode se utilizar do aluguel para tentar transferir esse imóvel através da usucapião no seu nome. Isso está totalmente errado e não é admitido pelo ordenamento jurídico. Esse tipo de situação, uma pessoa que aluga o imóvel e quer usucapi para ele o imóvel, é uma situação onde o instituto da usucapião está sendo usado de uma forma errada. Não é para isso que ele serve, né? Então, é apenas um exemplo para vocês tentarem entender um pouco a seriedade do instituto e como ele trata de uma forma prudente e igualitária os direitos e deveres dos cidadãos e dos proprietários de imóvel rural e dos possuidores de imóvel rural ou imóvel urbano, enfim, de qualquer tipo de imóvel, né? Apenas para vocês entenderem. E para resumir um pouquinho de tudo isso, eu vou fazer uma analogia aqui que eu espero que não seja mal interpretada. Mas assim, eu vejo o Instituto da Usucapião como uma ferramenta jurídica para a regularização de imóvel. Opinião minha, tá? Eu comparo ele a uma faca. O Instituto da Usucapião como ferramenta jurídica é mais uma ferramenta jurídica no ordenamento para regularizar imóvel. A faca é um instrumento, que ela não é nem boa e nem ruim. A faca ela pode ser usada para cortar um pão, por exemplo. Mas ela pode ser usada para machucar outras pessoas. Então, o uso da ferramenta é que determina o resultado positivo, negativo, bom ou ruim. Então, a usucapião é um instituto que não tem mácula. Ele não é bom, ele não é ruim, ele é justo. Ele atribui aquilo que é de direito para aquele que preenche os requisitos legais. Então, apenas para tentar desmistificar essa questão, apenas para tentar esclarecer um pouco melhor para vocês a respeito desse instituto, respeito todas as opiniões, né? Quem tem opinião contrária deve ter motivo e deve ter justificativa para emitir essas opiniões. Então, assim, eu apenas respeito, mas quero tentar trazer para vocês uma realidade, uma visão um pouco diferente da usucapião que a grande maioria tem a respeito do instituto, que é uma visão um pouco preconceituosa e cheia de mitos, né? E é isso que eu tentei fazer com esse vídeo para que vocês tivessem uma noção um pouco melhor da essência e da razão de existir do Instituto. Beleza, pessoal? Obrigado. Continue mandando questionamentos caso vocês entendam, né? E eu estou à disposição aí. Espero que esse vídeo ajude um pouco no esclarecimento dessas questões. Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.